Há momentos na vida em que o céu se aproxima com uma intensidade que assusta, situações que parecem o fim, circunstâncias que revelam claramente que algo espiritual está prestes a acontecer. E foi exatamente assim que a cidade de Jerusalém se sentiu naquele dia, sob ameaça, prestes a ser destruída, com um anjo visível segurando uma espada desembainhada sobre a cidade. O povo via, Davi via, e o céu estava em silêncio. Até que algo aconteceu. Um arrependimento genuíno brotou do coração de um rei que havia errado, e esse gesto mudou o rumo do juízo. A espada foi abaixada, e o anjo que deveria destruir se tornou um mensageiro de redenção. Deus não mudou de ideia. Ele revelou o que sempre desejou: misericórdia no lugar da condenação, voz no lugar da fúria, recomeço onde havia sentença. O tema de hoje não é apenas sobre um episódio histórico, é sobre o padrão do coração de Deus. Ele sempre preferirá falar a destruir. Sempre escolherá alcançar antes de cortar. Mas há algo que precisa ser entendido. Há momentos em que a espada já está no ar, e só um coração quebrantado tem o poder de mudar o decreto. Essa é uma mensagem para quem sente que está por um fio, para quem sabe que se não for Deus intervindo, tudo desmorona. E eu quero te convidar a ficar até o fim, porque há um padrão espiritual que se repete. E talvez esse vídeo seja o seu campo de Araúna, onde a espada para e a voz de Deus se revela. Não há como ouvir esse relato sem confrontar o nosso orgulho, a nossa pressa e o nosso silêncio diante de um Deus que está sempre pronto a nos falar, mas que muitas vezes é ignorado. O que Davi fez naquele dia foi mais do que se arrepender. Ele ouviu a mensagem que interrompeu o juízo. E você está ouvindo, está discernindo que talvez o que você chama de crise seja o céu tentando entregar uma palavra que pode mudar seu destino? Curta esse vídeo agora se você já está sendo tocado por essa revelação e escreve aqui nos comentários: Senhor, eu não quero a espada. Fala comigo antes que o juízo me alcance. Compartilhe este vídeo com alguém que está vivendo o silêncio de Deus. Deus ainda está falando, mesmo com a espada nas mãos. Ouça, continue comigo, porque o que esse anjo fez depois vai mudar sua visão sobre juízo e graça. A história de Davi em 1 Crônicas 21 é uma das passagens mais subestimadas da Bíblia, mas também uma das mais fortes espiritualmente. Davi decide contar o exército, movido por uma motivação de controle e orgulho, e isso desagrada profundamente a Deus. A confiança que deveria estar em Deus havia sido transferida para números, estatísticas e força humana. E quando Deus confronta Davi por meio do profeta Gade, algo inesperado acontece. O Senhor dá ao rei 3 opções de juízo, e Davi escolhe cair nas mãos de Deus, reconhecendo que a misericórdia divina ainda é melhor do que qualquer consequência humana. Mas a escolha tem peso. Um anjo é enviado, e não é qualquer presença simbólica. O texto diz que ele estava entre o céu e a terra. Espada desembainhada, estendida sobre Jerusalém. O povo via, era visível. O juízo estava se aproximando com força. Davi vê a cena e cai com o rosto em terra, junto aos anciãos, vestidos de pano de saco, clamando por misericórdia. E é aqui que um dos maiores segredos espirituais se revela. A rendição verdadeira tem poder de parar o que já havia sido decretado. O anjo está pronto. A espada está erguida. O juízo começou. Mas a humildade de Davi, sua entrega, sua dor diante do erro, movem o coração de Deus. O anjo para, não porque Davi explicou, não porque ele argumentou, mas porque ele se humilhou. Isso muda tudo. O céu sempre responde a um coração contrito. Deus então envia uma nova ordem, e o anjo que estava com a espada pronta recebe agora uma mensagem para entregar. Sobe e edifica um altar ao Senhor no campo de Araúna,
o Jebuseu. O local onde a espada parou se torna agora o local onde o altar será erguido. Perceba a mudança. O instrumento de morte é trocado por uma instrução de restauração. O anjo não veio apenas para ferir, mas para discernir o ambiente e entregar o que o céu está dizendo naquele tempo. E isso ainda acontece hoje. Deus ainda envia sinais de que algo precisa mudar. Mas a espada só vira mensagem quando há quebrantamento, quando há entrega. Curta agora, se você sente que há algo que precisa ser rendido diante de Deus. Comente: Senhor, transforma minha crise em altar. No próximo bloco, você vai descobrir o que esse campo de Araúna representa no plano eterno de Deus. O campo de Araúna não foi escolhido por acaso. Aquele pedaço de terra se tornaria, anos mais tarde, o local do Templo de Jerusalém, construído por Salomão. Mas o que poucos percebem é que esse lugar antes era cenário de juízo, de espada, de quase destruição. Ou seja, o local mais sagrado de Israel, onde a presença de Deus habitava, onde os sacrifícios eram oferecidos, começou como um local de possível sentença. Isso mostra que Deus tem prazer em transformar lugares de dor em lugares de glória. Aquilo que hoje parece um ponto final pode ser justamente o terreno do seu próximo recomeço. Se você tiver coragem de construir um altar onde outros só veriam ruína. O anjo entrega a mensagem. Davi obedece. E não apenas obedece. Ele se recusa a receber o campo de graça. Araúna queria doar o terreno e os bois, mas Davi diz: não oferecerei ao Senhor algo que não me custe. Isso revela o valor do sacrifício. A redenção sempre exige entrega. O destino muda, mas a obediência precisa ser completa. Muitos querem que a espada seja recolhida, mas não querem subir ao altar, querem misericórdia sem compromisso. Mas o padrão de Deus é claro: toda mensagem que interrompe o juízo também exige resposta ativa. Davi não apenas ouviu, ele agiu, ele pagou, ele edificou, ele adorou. E naquele mesmo lugar, o Senhor respondeu com fogo sobre o altar. A resposta não veio só em palavras, veio em manifestação. Deus confirmou que havia aceitado a nova rota. O destino foi oficialmente reescrito. E essa é a promessa para a sua vida. O que hoje parece uma sentença final pode ser apenas o início de uma fundação eterna. Se você obedecer à voz do céu, se você subir ao altar quando Deus mandar, o que era dor se tornará portal de glória. O campo da condenação será consagrado pelo fogo da aceitação. Compartilhe agora este vídeo com alguém que está num ponto decisivo da vida. Fique comigo, porque no próximo bloco você vai entender por que isso aponta diretamente para Jesus. O anjo que apareceu no campo de Araúna, com a espada estendida, não era um mero executor de juízo. Ele estava operando sob um protocolo celestial. A sua ação era visível, clara, carregada de autoridade, mas também sensível à resposta humana. Isso já revela um segredo espiritual importante. Os anjos que carregam espada também carregam instruções, e a sua função muitas vezes não é destruir, mas provocar decisão. A mensagem que ele liberou para Davi era um mapa espiritual para um novo ciclo. Construir um altar no exato local onde a destruição havia parado. Isso é profético. Mostra que aquilo que nos ameaça pode se transformar em fundação, desde que obedeçamos à voz de Deus. E mais, que o anjo estava agindo como precursor de um plano maior. Um lugar onde futuramente o sangue de sacrifícios traria reconciliação. Ao longo das Escrituras, vemos anjos agindo como comunicadores em momentos críticos. Eles aparecem a Abraão, a Gideão, a Daniel, a Maria, a José. Mas este, em especial, é diferente. Ele estava pronto para agir com espada, mas obedeceu quando o céu ordenou: pare. Essa obediência do anjo mostra que há uma cadeia de autoridade espiritual operando em favor da misericórdia. O céu não tem prazer no juízo. O céu deseja reconciliação. E mesmo quando a espada é erguida,
ainda há espaço para uma instrução ser liberada. A mensagem do anjo não apenas livrou o povo da morte, mas apontou para um futuro onde o sacrifício aceito seria suficiente para apagar todo o juízo. O altar de Davi era uma sombra do que Cristo faria mais adiante, parar o juízo com sua entrega. Tudo nesse episódio é simbólico. O campo comprado com preço, o altar edificado sobre solo de juízo, o fogo que cai do céu e consome a oferta. Tudo está apontando para Jesus, que também parou o juízo com a própria vida. A diferença é que, no caso de Davi, o povo foi poupado porque o rei intercedeu. No caso de Cristo, o povo é salvo porque o rei se ofereceu. O anjo que trocou a espada pela mensagem naquele dia estava, sem saber, participando de uma prévia do que o Evangelho revelaria plenamente séculos depois. Isso deve nos levar a um lugar de temor e adoração. Deus está nos ensinando algo. Toda vez que o juízo é contido, há uma palavra do céu sendo liberada, e essa palavra é sempre redentora. Se você está nesse vídeo e sente que sua vida está em crise, entenda isso. Antes da espada cair, Deus ainda pode liberar uma instrução, e essa instrução pode mudar tudo, mas ela exige sensibilidade, obediência e reverência. Aquele anjo estava entre o céu e a terra, e isso também é um sinal. Ele estava no lugar de decisão, nem no trono, nem no chão. Entre. Porque ali, naquela intercessão, o céu decide com base na resposta da terra. Por isso, comente aqui agora: Senhor, eu me rendo antes que o juízo chegue, fala comigo. E compartilhe essa mensagem com alguém que está prestes a desistir. Talvez o que ela precisa não é de um milagre, mas de uma mensagem. É difícil imaginar a cena. Um anjo visível, com uma espada estendida, parado sobre uma cidade inteira. O povo em desespero, o rei prostrado, os anciãos em pano de saco e o céu observando. Esse silêncio de Deus é poderoso. Não é ausência, é expectativa. Deus não se manifestou imediatamente. Ele estava aguardando a resposta do coração de Davi. Esse é um dos princípios mais ignorados da vida espiritual. O céu não se move só com gritos, mas com atitudes. Davi não clamou primeiro. Ele se prostrou. Ele não explicou, não argumentou, não negociou. Ele apenas caiu com o rosto em terra e reconheceu: Senhor, fui eu que pequei. Esse tipo de arrependimento move o céu. Esse tipo de verdade interior abre espaço para a instrução que suspende a espada. O anjo continuava lá. A espada continuava visível, mas o coração de Davi estava se transformando. Não era mais sobre orgulho ou controle, era sobre reverência, quebrantamento e disposição para obedecer. Quando Deus viu isso, ele falou: o céu nunca permanece calado diante de um coração rendido. E o que ele diz não é apenas um livramento, é uma direção. Levanta um altar. É como se Deus dissesse: você não vai apenas escapar disso, vai aprender algo eterno aqui. Vai edificar algo que outros usarão depois. Vai transformar o campo da ameaça em memória viva do que eu posso fazer quando há arrependimento. Isso é graça que instrui, misericórdia que aponta um novo caminho. Muitos de nós queremos que Deus recolha a espada, mas não queremos subir ao campo e construir o altar. Queremos o livramento sem transformação. Mas Deus não opera assim. Ele transforma destinos, não apenas adia juízos. O altar precisa ser erguido, a obediência precisa ser visível. Davi não enviou um servo para edificar em seu lugar. Ele foi pessoalmente, ele comprou com seu próprio dinheiro, ele fez questão de mostrar que havia entendido o que o céu estava dizendo. Isso é temor, isso é maturidade espiritual. Se você quer que o céu fale contigo, esteja disposto a obedecer quando a instrução chegar, porque a espada pode estar apenas aguardando sua resposta. Curta esse vídeo se isso está mexendo com você. Isso não é um vídeo comum, é uma convocação. O céu ainda se move.
Anjos ainda são enviados e mensagens ainda são liberadas. O que falta é sensibilidade, reverência, entrega. No próximo bloco, vamos falar sobre como o campo da crise pode se tornar o seu lugar de encontro com Deus e como essa transformação depende da sua postura agora. O campo onde a espada parou não foi apenas um lugar geográfico, foi um lugar espiritual. Representava o exato ponto entre o juízo e a misericórdia, entre a morte e o recomeço. Aquele espaço entre o céu e a terra, onde o anjo pairava, aguardando uma resposta, é um reflexo da nossa jornada com Deus. Há momentos em que sentimos o peso da espada, a ameaça das consequências, o eco das decisões erradas, e parece que estamos sendo observados pelo silêncio divino. Mas não é um silêncio de abandono, é um silêncio que espera a rendição. O campo de Araúna representa o espaço onde Deus vê se ainda há sensibilidade em nós. Onde Ele testa se mesmo diante da espada, ainda conseguimos dobrar os joelhos, levantar os olhos e dizer: "Fala, Senhor, eu ainda estou aqui." Esse campo se torna altar, porque Davi não fugiu dele. Ele não tentou desviar o curso da história. Ele subiu até o campo, comprou o terreno, ergueu o altar e ofereceu um sacrifício. Isso é poderoso demais, porque muitos de nós, ao perceberem que erraram, fogem, tentam recomeçar em outro lugar, tentam esconder o erro, mas Davi não. Ele confronta o próprio fracasso e edifica sobre ele algo eterno. Deus está procurando hoje pessoas que não escondem as feridas, mas transformam suas dores em adoração. Que entendem que o lugar da queda também pode ser o lugar da fundação. Que compreendem que o lugar onde a espada parou pode ser justamente o lugar onde Deus decide habitar. E é por isso que aquele campo se torna o Monte Moriá, o mesmo monte onde Abraão ofereceu Isaque, o mesmo monte onde Salomão edificaria o templo. Isso é uma linha espiritual fortíssima. Deus sempre esteve olhando para aquele lugar, mas precisou de alguém que tivesse coragem de obedecer mesmo sob pressão. A mensagem do anjo não era apenas para livrar, mas para reposicionar o plano de Deus sobre aquele solo. Isso prova que, muitas vezes, os maiores chamados são entregues no meio das maiores correções. Que a glória futura pode nascer da dor presente, se você tiver coragem de obedecer quando tudo parece estar contra você. O campo do juízo pode ser também o solo do propósito. Se isso está falando com você, compartilhe esse vídeo agora com alguém que está querendo desistir. Escreva aqui nos comentários: "O lugar da minha crise será o solo da minha entrega." Porque é isso que Deus está fazendo, usando o seu momento mais crítico para revelar o seu plano mais profundo. No próximo bloco, vamos entender como essa história se conecta diretamente com Jesus, o Cordeiro que parou o juízo para sempre. Tudo o que aconteceu naquele campo em 1 Crônicas 21 era uma sombra, um prenúncio, um eco do que aconteceria séculos depois, quando outra espada invisível pairaria sobre a humanidade. A diferença é que, naquela ocasião, o juízo caiu sobre o próprio Filho de Deus. Jesus não apenas viu a espada, ele a recebeu. A ira que deveria ser derramada sobre nós foi concentrada nele. E mais uma vez, o monte foi cenário, o lugar do sacrifício, o altar definitivo, a cruz. Enquanto em Davi Deus recolheu a espada por causa da intercessão de um rei arrependido, em Cristo, o Pai permitiu que o corte fosse completo, para que nós nunca mais precisássemos viver debaixo de condenação. O que Davi começou naquele campo, Jesus completou no Calvário. Mas o mais impressionante é que Jesus também recebeu uma mensagem do céu e obedeceu. "Este é o meu filho amado, em quem me comprazo." E ele seguiu até o fim. Não pediu para descer da cruz. Não fugiu do altar. Não rejeitou o preço. Ele se entregou. Ele foi o próprio sacrifício. E é por isso que hoje a espada não precisa mais cair sobre você, porque já caiu sobre ele.
E cada vez que você se aproxima de Deus com sinceridade, arrependimento e fé, o céu responde com fogo sobre o altar. Não mais fogo de juízo, mas de aceitação, de comunhão, de presença. Porque o cordeiro já foi imolado, a espada já foi satisfeita. A mensagem do céu já foi proclamada. Está consumado. Essa é a maior notícia que você poderia ouvir hoje. Que mesmo que você sinta que falhou, que desviou, que tocou onde não devia, que tomou decisões sem consultar Deus, ainda há um campo onde a espada pode ser parada. E ainda há uma mensagem sendo liberada para te levar de volta ao altar. Você não precisa esperar o juízo para responder. Pode responder agora. Pode obedecer agora. Pode render-se agora. E se fizer isso, algo espiritual vai mudar. Deus ainda fala por meio dos anjos, mas hoje ele fala por meio do Filho, e a mensagem continua sendo a mesma. Levanta, sobe e edifica o altar. Se você está sentindo que essa palavra é para você, declare aqui nos comentários: a espada caiu sobre Jesus e hoje eu recebo a mensagem. Curta agora e envie este vídeo para pelo menos 3 pessoas, porque o mundo precisa ouvir que ainda há esperança, ainda há graça. E o que deveria ser o fim pode se tornar um novo começo. Chegamos ao final dessa jornada e se você veio até aqui, é porque o Espírito Santo está trabalhando dentro de você. Há momentos em que não precisamos de mais explicações. Precisamos de uma resposta. E essa história do anjo que trocou a espada por uma mensagem está te chamando para uma decisão. O que você vai fazer com o lugar da sua dor? Vai fugir dele ou transformar em altar? Vai fingir que nada aconteceu ou erguer um memorial de adoração no lugar da sua falha? Vai repetir os erros ou começar a obedecer com profundidade? Deus já recolheu muitas espadas por sua causa. Já te livrou de consequências que você nem viu. E hoje ele te chama: edifique o altar. Esse altar não é feito de pedras, é feito de atitudes, de rendição, de oração, de lágrimas sinceras, de decisões práticas, de voltar a orar, de perdoar, de parar de negociar com o pecado, de mudar a rota. O anjo não voltou mais para aquele campo porque Davi obedeceu. E quando a obediência é completa, o ciclo termina. O juízo é suspenso, a paz volta, a presença habita e o templo começa a ser construído. Isso é o que Deus quer fazer com você. Não é sobre emoção, é sobre transformação, sobre resposta, sobre ouvir a voz que vem do céu e construir um altar com as próprias mãos. Está pronto? Você não está vendo anjos agora, mas o Espírito de Deus está aí. E a mensagem ainda está sendo proclamada. Há tempo, há misericórdia, há altar e, acima de tudo, há Jesus. O Cordeiro que para toda espada com seu sangue, o intercessor que do trono ainda clama: Pai, perdoa, ainda dá tempo. Essa é sua chance, sua oportunidade. E se você sente isso, curve sua cabeça e ore comigo agora. Pai Celestial, muito obrigado por Jesus, muito obrigado pela substituição, muito obrigado porque através do que aconteceu naquela cruz, nós conseguimos nos achegar a Jesus. Obrigado porque a espada caiu sobre ele e não sobre nós. Obrigado porque mesmo quando merecíamos o juízo, o Senhor nos entregou uma mensagem. Hoje nós reconhecemos, erramos, falhamos, decidimos mal. Mas ainda ouvimos tua voz, ainda há altar, ainda há redenção. Nos rendemos diante do teu chamado. Não queremos que a espada nos alcance. Queremos subir, obedecer, edificar, que esse vídeo não seja só mais um conteúdo, que seja um encontro com a tua presença. Ativa em nós a sensibilidade espiritual, que possamos discernir os campos onde o Senhor parou o juízo e construiu um recomeço. Usa nossas mãos para levantar altares em lugares que antes eram ruínas. Em nome de Jesus, amém.
Se essa palavra falou com você, curta este vídeo, comente sua experiência aqui embaixo e compartilhe com alguém que precisa de um recomeço. E se você ainda não se inscreveu no canal, faça isso agora, porque o próximo vídeo vai te mostrar como os anjos reagem enquanto você ora. Ative o sininho. Deus ainda está falando e a próxima mensagem pode mudar ainda mais do que você imagina.